Então, vamos falar sobre a questão da água. A gente sabe que a água é um recurso extremamente importante, sem ela não existiríamos. Ela é essencial para a vida e também para a produtividade, tanto agrícola quanto industrial, enfim. Nós utilizamos água praticamente em tudo que nós realizamos e fazemos diariamente. E a distribuição da água no mundo não é algo igualitário, tipo assim, não é algo igualitário, enfim. Nem todo mundo tem acesso à água, nem todo mundo tem acesso à água tratada, nem todo mundo tem acesso a uma água próximo da sua casa, enfim. A distribuição da água doce no mundo é desigual, certo? É tanto que tem países que têm maior porcentagem de água do que outros, não é isso? O Brasil, por exemplo, é o país que possui a maior quantidade de água doce do mundo. Nós temos o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a do Rio Amazonas, né? Temos também enormes reservas de água subterrânea no nosso país, água doce, né, que pode ser aproveitada do ponto de vista do consumo. Enfim, nós temos aqui no Brasil o maior aquífero do mundo. Aquífero é uma formação de água subterrânea, né? Que é o aquífero Alter do Chão. Ele se localiza na região norte do Brasil. Ele é o maior do mundo. Ele é o maior em relação ao volume de água, a quantidade de água. Ele é o maior do mundo, certo? Mas em extensão, em tamanho, é o Guarani, que também tem uma parte do Brasil, né? Ele está presente no Brasil, ali no Paraguai. Mas o que é que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso até agora? É que existe uma distribuição da água desigual. A água ela é mal distribuída. E tem países que têm maior porcentagem do que outros de água. No futuro, por causa dessa intensificação que a gente vem utilizando muito a água, no futuro, pode ser que alguns locais, alguns hoje já estão enfrentando isso, mas isso pode ser agravado, sofram aí questões de estresse hídrico. Pode ser que alguns países do mundo passem a enfrentar estresse hídrico. Toda vez que eu falar de estresse hídrico, eu estou falando de países, de pessoas que estão sofrendo com a carência de água. Carência de água potável. Toda vez que se referir ao estresse hídrico, seria o quê? Carência de água potável naquele determinado espaço. Então, no futuro, a água ela pode se tornar até como é que eu posso dizer? Um motivo aí de um conflito entre um país e outro, né? Ela pode ser motivo de uma guerra, ela pode ser motivo aí de um litígio entre um país e outro, ou entre países de uma região, né? Que estão ali cercados por determinado rio, determinado tipo de corpo hídrico. Oi. Assim, o Brasil, se a água fosse usada como moeda, o Brasil, ele seria o país mais rico do mundo? Uhum. Seria. Oba! Seria. Vou planejar porque nós agora. temos a maior quantidade de água doce do mundo, né? Pronto, agora quando for presidente, vou botar água como moeda. Então, vamos lá. Então, a distribuição da água no mundo é desigual e a água no mundo já está se tornando um interesse global, né? A água vai se tornar cada vez mais um interesse global, porque o ser humano se utiliza muito de água. Ele utiliza muita água. E alguns locais já sofrem com estresse hídrico, mas outros vão sofrer futuramente, que seria a carência de água potável. Existe uma perspectiva aqui no livro de vocês, um estudo da UNWater, divisão da ONU sobre assuntos relacionados à água. Esse estudo diz o seguinte, que existe uma perspectiva que até 2050, metade do nosso século atual, a demanda de água potável, a demanda de água no mundo inteiro, vai crescer cerca de 55% no mundo inteiro. A demanda por água, tipo, a necessidade por água vai subir cerca de 55% no mundo inteiro. E isso pode provocar o quê? Né? Pode provocar uma busca aí excessiva por água e até provocar conflitos entre países. Porque isso está ocorrendo por quê? Porque a demanda de água vai aumentar cada vez mais até 2050. Porque o ser humano está utilizando cada vez mais água para consumo, seja consumo doméstico, seja consumo industrial, seja consumo na agricultura. Enfim, nós estamos utilizando muito e a tendência é que aumente isso futuramente. Por isso que está falando nesse estudo aí que até 2050 vai aumentar a demanda por água. Outra coisa importante é que grande parte da água doce disponível que a gente tem, a gente não gasta em casa. Não gasta em casa. A gente pensa que a maior parte da água doce que a gente tem disponível, a gente gasta nas nossas residências. Mas não é assim. A gente gasta muito mais água na agricultura e nas indústrias do que nas residências. Cerca de 70% da água doce do planeta é gasto com agricultura, irrigando cultivos. 70% da água doce disponível é gasto com agricultura. Aí, cerca de 22% é gasto nas indústrias
né? E 8% é gasto nas nossas residências, em casa, nas nossas casas. A maior parte da água doce do mundo é gasta realmente na agricultura, para o cultivo. Cultivo aí excessivo de espécies. Oi, Lívia, quer falar? Você estava me escutando, não? Não, tava não. Essa agricultura aí que você falou, que é usada a água, né? Então, essa agricultura que vem, o que é produzido para dentro do nosso país ou para fora? Principalmente a agricultura para exportação. Das grandes indústrias, né? Das grandes indústrias, que eu estou dizendo é agroindústria. Das grandes empresas agrícolas do mundo. Elas utilizam muito mais água do que os pequenos produtores, os médios produtores. Elas utilizam muito mais. Nossa água está sendo usada mais para a nossa economia, não é isso? Exatamente. E semana passada tinha uma discussão, não sei se vocês acompanharam, de privatizar a água no Brasil. Tava existindo uma discussão de privatização da água. Eu não sei se vocês sabem, mas a água no Brasil é um elemento gratuito. A gente não paga pela água. Quando a gente paga aquela continha que chega em casa, que mamãe paga, o papai paga, enfim, ele não está pagando ali, eles não estão pagando pela água, eles estão pagando pelo tratamento da água. No Brasil, a água é um bem gratuito. A gente paga pelo tratamento dela. Então, quando eu pago a Caerne, eu estou pagando pelo tratamento que ela fez para a água chegar na minha casa. Eu não estou pagando pela água. Mas semana passada começou uma discussão aí no governo, na ala do governo, né? Para ver se a tentativa de se privatizar a água no Brasil. Se privatizar a água no Brasil, minha filha, meu filho, vocês vão ver que a situação das pessoas vai se tornar cada vez mais difícil. Principalmente pessoas pobres, né? Que é a grande maioria do país, né? Tipo, se as pessoas não conseguem pagar o tratamento da água naturalmente, imagine pagar pela água e o tratamento da água. E a água é um bem extremamente necessário. Você não vive sem água. Ela é um bem de primeira necessidade. Ninguém vive sem água. Então, diga aí, você tem que pagar pela água e tem que pagar pelo tratamento da água. Né? Imagine. Num país que tem a maior quantidade de água doce disponível, potável do mundo. Você vai ter que pagar por essa água. Não é loucura? Não vem uma perturbação na cabeça de vocês, não, um negócio desse? Porque, para mim, eu fico muito perturbada. Quando eu penso que a água um dia pode ser privatizada, um bem extremamente importante, né? Que aqui tem demais, ser privatizada, para mim, me dói no coração. E se você é um brasileiro e você não reflete sobre isso, desculpe, você está em outro mundo, que não é o nosso. Né? Enfim. Começou essa discussão aí, e se as pessoas não fizerem nada, vão privatizar, porque eles colocam na nossa cabeça que tudo que é privatizado é melhor, tudo que é privatizado, que está ali no setor privado, né, que um grupinho de pessoas controlam, o serviço é melhor, que o produto é melhor, que a água vai vir melhor, que a água vai ser mais bem tratada. Vão colocar na cabeça de vocês que o que deveria ser gratuito deveria ser pago, porque vai ser melhor. Mentira! Mentira! Isso é mentira. Isso é o governo, são pessoas ali muito importantes que deveriam nos representar, que acabam contribuindo para a nossa destruição enquanto ser humano. Que você aceitar que a água seja privatizada num país onde tem a maior quantidade de água doce do mundo, não é perturbador não na cabeça de vocês, que para mim é. Professora, assim, no caso dos conflitos que podem acontecer no futuro de água, a gente, tipo assim, vai estar presente nesse futuro lá? Não tem como prever. Eu tô com medo. Tá com medo? Não, tenha calma. Eu fiz as contas dentro de um Não é uma coisa que caixão, vai né? acontecer agora, não. Peraí. Não, eu fiz as contas o nosso aqui. país, ele é cobiçado, na verdade, né? O nosso país, ele é cobiçado. Ele não cobiça outros países. Em relação à água, nosso país, ele é cobiçado. Por quê? Porque nós temos muita água. Então, nós somos cobiçados. Nós não cobiçamos outros países. Então, o Brasil, ele não vai iniciar, possivelmente, uma guerra por causa de água. Mas, talvez, outros países queiram nossa água. Oi. Eu fiz a conta aqui, ó. Eita. Que lá para 2050 eu vou ter, tipo assim, 64 anos. Então, quer dizer que eu vou estar presente lá. Eu não sei, mas eu acho que... Coisa boa! Vivendo conflito por água. Não, mas a gente não sabe o que é que vai acontecer. Tenha calma, jovem. Tenha calma. Melhor ver Sabe o do que é que que vai acontecer, morto, não. amigo. Tô falando que é uma coisa que pode acontecer futuramente, não que vai acontecer, né? Não tô com a bola de cristal aqui, não. Já idealizando as coisas, não.
De jeito nenhum. Então, a gente utiliza muita água para a agricultura, principalmente aquelas grandes empresas que produzem muito para exportação, né? Isso não acontece só no Brasil, isso é uma perspectiva mundial. A gente usa muito mais água na agricultura do que nas nossas residências e até nas indústrias. Mas as indústrias seria o segundo tipo de atividade aí que mais requer água. É tudo que a gente produz, tudo, sem exceção de nada. Tudo requer água, né? Tudo. No processo de lavagem, até no processo de confecção do produto, enfim, tudo requer água. A água invisível que a gente chama. Muitas vezes a gente consome um produto, mas pensa que ali não tem, por não ver a água, eu não estou vendo a água aqui no meu celular. Mas em algum momento na produção do meu celular foi necessário ali a utilização de água. Então eu não estou vendo. Eu chamo isso de água invisível. Existe esse termo já para falar de produtos que a gente não vê a água ali, mas foi necessário se utilizar para produzir aquilo ali. Mas, Ana Beatriz, provavelmente no futuro vai dar para criar... Vai dar para clonar uma água semelhante? Clonar? Eu não sei, mas vai dar para criar água no futuro, não sei. Não, o homem já sabe dessalinizar a água, já sabe despoluir a água. A gente já tem tecnologia. Agora, mas imagina criar que você poluiu todas as águas. Você degradou todas as fontes de água, tanto subterrânea quanto superficial. O que é que pode acontecer com a gente? Será que vai ser uma coisa tão rápida, despoluir tudo isso, descontaminar tudo isso, tratar tudo isso? Né? A gente tem que discutir isso. Sim, vamos lá, vamos para outro tópico. Os problemas no consumo da água. Tá dizendo o que nesse tópico? Tá seguindo... Maria, deu uma pane no sistema aqui agora. Tá dizendo que no futuro, alguns países eles vão sofrer, possivelmente, com carência de água. E alguns já estão sofrendo hoje em dia, né? Com estresse hídrico, com carência de água. Mas tem um outro conceito que eu preciso introduzir para vocês agora. Um outro conceito. Eu falei de estresse hídrico. Estresse hídrico quer dizer carência de água potável. Agora eu vou falar de outro conceito, que é o conceito de escassez financeira, escassez econômica de água. Já ouviram falar disso? Escassez econômica de água? Acho que não. Não, nunca? Pronto. Quando a gente fala de escassez econômica de água, escassez econômica da água, eu estou falando que no lugar onde eu vivo, no local onde eu vivo, na verdade, no local aqui onde eu vivo, tem água. Mas devido às minhas condições socioeconômicas e devido à infraestrutura do local, não tem água chegando até minha residência. Imagine um país bem pobre, né? Ou então uma região bem pobre, onde tem água naquele local, mas o governo local, ou estadual, ou federal, enfim, não construiu uma infraestrutura para transportar aquela água dali até a sua residência. Então, isso a gente fala, isso aí vai se remeter ao conceito de escassez financeira de água. Tem água, mas não tem a infraestrutura ali necessária para a água chegar até a sua residência. Aí você tem que pegar, aí você vai ter que pegar na mão mesmo. Possivelmente. Você vai sofrer muito com isso aí. Então, tem água. No estresse hídrico, na verdade, não tem água, né? Existe uma carência de água, né? Existe uma carência. Já no problema da escassez financeira, o problema é a falta de infraestrutura para fazer com que a água chegue até a sua casa. Ok? Então, falei isso aí. Agora vamos falar de outra coisa. Eu quero que vocês mencionem aí para mim o que é que o homem faz que pode provocar uma diminuição de água no futuro. O que é que o homem faz hoje que já está, de certa forma, provocando, contribuindo para uma diminuição de água? Opa, tem uma lista aqui, uma lista gigantesca. Ações antrópicas que o homem faz que pode diminuir a disponibilidade de água no futuro. E até agora, né? Resumindo uma coisa em uma só palavra, poluição, só isso. Poluição? Ok. E tem vários tipos aqui na minha lista. Diga aí como é que o homem polui as águas. Bem, começa assim, joga o cigarro na água, depois vai começar a jogar lixo tóxico na água, vai começar a jogar tudo que é ruim pro mar na água. De que forma? Aí depois também, outra forma. E também você vai começar a jogar coisas que não pode ser, tipo assim, vai demorar muito para se dissolver pela água, que é o saco plástico. Aí todo mundo vai lá, joga saco plástico na água, joga plástico. Então, através do depósito de lixo nas águas, o ser humano polui. Através de resíduos industriais também, resíduos industriais também poluem. Sim. Através de
sei lá, pesticida, herbicida, agrotóxico, que são utilizados na plantação, também acaba contaminando rios próximos. Quando ocorre a chuva, aquele material ali vai ser transportado para rios e acaba poluindo os rios. E pode chegar, esse rio ele chega até um mar, né, por exemplo, acaba poluindo aí vários corpos hídricos, sim. Então eu posso citar várias coisas, tipo, os corpos hídricos, eles podem ser poluídos de várias formas. Tanto através das nossas residências, quanto de indústrias, quanto de atividades agropecuárias, enfim, acabam contribuindo para a poluição das águas. Outra coisa que eu queria falar em relação à agropecuária é que a gente pensa que aquele agrotóxico que está sendo colocado ali naquela plantação para fazer com que as pragas não peguem aquilo ali, não transformem, não modifiquem aquela plantação, a gente pensa que aquilo ali está sendo uma coisa totalmente benéfica, mas não está. Primeiro que você está consumindo um produto, o fruto de um produto tóxico, né, com uma mistura de um produto tóxico. Quando a chuva ocorre, aquele material que foi adicionado ali naquela plantação, naquele solo, ele vai ser levado para outros locais, através da erosão, que é o transporte de sedimentos, né? Erosão quer dizer transporte de sedimento. Então, imagine, a erosão pluvial, que é a erosão da chuva, da água da chuva, ela carrega aquele agrotóxico, aquele pesticida, aquele herbicida, para um local ali, para um rio, para um açude, para uma represa, enfim, acaba que polui aqueles espaços. Sem contar que, quando ocorre a chuva, também faz parte do ciclo da água, uma parte da água ela é infiltrada, não é isso? Uma parte da água é infiltrada quando chove. Quando essa água é infiltrada, eu estou numa área de plantação, utilizei muito pesticida, herbicida, agrotóxico, enfim. Aquela água ali, ela vai ser infiltrada, mas ela não vai ser filtrada apenas a água. O material que está ali naquele solo também vai acabar contaminando as águas subterrâneas. Então, você utilizar produtos tóxicos, químicos na plantação, né, para melhorar aí sua produtividade, você está deteriorando tanto o solo em si, quanto você também está contribuindo para a poluição dos lençóis freáticos, né, dos lençóis das águas subterrâneas, quanto também está contribuindo quando ocorre o transporte do sedimento através da água da chuva, também pode estar contribuindo para a poluição de rios, de lagos, de represas, dos mares. Professora, eu fiz uma conta aqui. Oi. Eu fiz uma continha aqui a duração do ser humano. Aí só vai durar até 2300. O único país que vai durar é o Brasil, eu acho. Até 2300 você fez essa conta como, hein? Sei lá. Eu pensei assim, se em 2050 vai ter uma grande escassez, assim, o Brasil vai ter o maior foco de água, todo mundo vai tentar pegar a nossa água e a gente não vai deixar. Aí provavelmente a água vai acabar no Brasil lá para muitos anos depois, sem a gente poder zelar com muito bem. Aí só vai ser extinto lá para 2300. Ok. Vamos continuar. Outras ações que o homem realiza no meio e que pode provocar e que vem provocando, sim, uma menor disponibilidade de água. Desmatamento. Desmatamento é um deles. Professora, o que é que o desmatamento tem a ver com a menor disponibilidade de água? Alguém sabe explicar? Quando a gente retira a vegetação, acaba afetando o ciclo da água? Por isso que vai diminuir a quantidade de água? É o que? Eu não vou perguntando de novo. Oh, God. O que é que o desmatamento tem a ver com a menor disponibilidade de água? Desmatamento tem a ver com a menor quantidade de água. Eu acho que eu sei. É porque, assim, as árvores, a vegetação transpira, aí afetam o ciclo da água. Elas ao transpirar, elas liberam para a atmosfera H2O, não é isso? Água em estado de vapor. Essa água, ela ascende, ela sobe na nossa atmosfera, forma nuvens. Se a umidade for elevada, ocorre a precipitação. Então, se eu retiro a vegetação, eu estou influenciando diretamente no volume de chuva da área, não é isso? Que vai afetar na menor quantidade de água. Exatamente. Perfeita, é isso mesmo. Então, quando você retira a vegetação não é importante só para o solo, só para manter ali uma temperatura mais amena, né? Ela afeta também na quantidade de água disponível para a gente. Só para vocês terem uma noção aí, fazer uma associação comigo.
Na Amazônia, a floresta amazônica é a maior floresta do mundo, né? Ela engloba 9 países ao todo. E a maior parte da floresta amazônica está no Brasil, está no nosso território brasileiro. Cerca de 50% da umidade da Amazônia provém da própria floresta. Ou seja, não são outras condições lá que estão definindo a umidade daquela região, e sim a própria vegetação. Cerca de 50% das chuvas, de toda a umidade que existe naquela região, provém da própria vegetação. Então, a vegetação, ela contribui para a geração de chuva e para a quantidade de água nos rios. E também, ela meio que se alimenta, ela se alimenta, entre aspas. Por quê? Porque ela está emitindo, ela está liberando ali H2O, vai gerar chuva, né, para ela mesma. Tá vendo? Cerca de 50% ali da própria quantidade de chuva que existe, da umidade, vem dela mesma, da própria vegetação. Então, imagine outra coisa. Imagine que você está retirando toda a água, toda a vegetação. Você está eliminando ali a vegetação da Amazônia. Porque você quer aquela madeira para construir móveis, para construir produtos com aquela madeira, ou então porque você quer retirar a vegetação para criar animais, ou então porque você quer retirar a vegetação para explorar do ponto de vista mineralógico. Enfim, imagine que você está querendo explorar a área por motivos assim bem fúteis, digamos assim. O que é que pode acontecer com o volume de água dos rios e com a quantidade das chuvas? Vai o quê? Vai diminuir. Oi, Lucas. Professor, eu tô achando... Professor, eu tô achando que o Brasil nem devia ter sido, tipo assim, descoberto por ninguém mesmo, porque só tá acontecendo com idade. Agora o Brasil não foi descoberto, né? Foi invadido. Foi invadido, exatamente. Eu queria que ninguém tivesse invadido o Brasil, ninguém tivesse visto ele. Tivesse só, assim, ó... Eu queria que o Brasil fosse uma colônia de povoamento, igual os Estados Unidos e o Canadá, na América. E também, para que ninguém pudesse pegar nossa Amazônia e transformar um bocado de coisa que a gente não quer. Ok. Então é por isso que a gente discute tanto a exploração da Amazônia, por isso que é tão importante vocês aí, que já estão bem grandinhos, se posicionarem em relação ao desmatamento na Amazônia, porque você está degradando, estão contribuindo, né? Quando a gente fica calado, a gente está contribuindo para que o opressor ele continue oprimindo nós. E continue aí destruindo o que é nosso, o que é de todos. Então, é por isso que é importante a gente se posicionar, a gente falar, a gente se expressar. Então, vocês já estão sabendo. A vegetação, a retirada da vegetação, ela contribui para quê? Contribui para a menor quantidade de água dos rios, pela menor quantidade de chuvas, porque grande parte da umidade relativa do ar, da água disponível na atmosfera, provém da própria vegetação, que pratica a evapotranspiração. As plantas transpiram, elas liberam H2O para a atmosfera, que é essencial para a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas. As chuvas alimentam o quê? Os rios. Os rios servem de quê? Para o nosso consumo. Estão vendo? Que é uma cadeia, é um círculo aí, que um tem a ver com o outro. Então, a presença da vegetação ela é extremamente essencial para a quantidade de água. Então, quando a gente desmata, que é uma ação antrópica, né, causada pelo homem, a gente está contribuindo para a menor quantidade de água aí no futuro. Alguma coisa precisa ser explicada melhor, que eu falei até agora. Está muito rápido. Preciso falar uma coisa. Professor, você é muito rápido, extremamente rápida mesmo. Você vai ter que diminuir a velocidade da sua voz. Eu acho que não, tá normal a explicação. Oh, God. Eu falo rápido mesmo, mas vocês vão conseguir pegar. Outra coisa que contribui também para a menor quantidade de água e para a geração de outro problema que eu vou falar já já. Quando a gente compacta o solo, impermeabilizando aquele solo ali. Vocês sabem o que é impermeabilizar o solo? Impermeabilizar o solo é quando a água ela não consegue mais infiltrar ali e chegar até o nosso subsolo. Quando a água não consegue penetrar no solo para formar ali uma água subterrânea, para a água ser infiltrada mesmo, enfim. É porque a gente impermeabilizou aquele solo. A gente compactou o solo, impermeabilizou ele, certo? O solo impermeabilizado é um solo que não permite infiltração da água. Isso é uma coisa muito ruim para a gente. Em alguns locais aí que são muito asfaltados, vocês sabem o que é asfalto, né? Vocês sabem qual a diferença de uma rua calçada para uma rua asfaltada? Que a gente chama de rua calçada. Vocês sabem qual a diferença de uma rua calçada para uma rua asfaltada? Não? Sim, sei. A rua calçada é o quê?
Para mim, as calçadas são as casas que tem aquelas pedras. E as asfaltadas. É as pedras. As pedras, né? As pedras. E as asfaltadas são essas daqui da pista principal, por exemplo. Exatamente, essas da pista. Tipo a Coronel Martiniano, né? É uma rua asfaltada, toda ali asfaltada. Pronto, perfeito. Então, imagine uma rua que ela é asfaltada. A rua calçada também acontece isso, mas asfaltada mais ainda. A rua asfaltada, ela não permite, de jeito nenhum ali, a infiltração da água. A água não tem para onde infiltrar, para onde, como é que eu posso dizer, correr, dispersar. Ela não tem para onde ir. Por quê? Porque a gente impermeabilizou aquele solo. Deixou aquele solo ali não suscetível à infiltração. Isso pode provocar em quê? Pode ocasionar o quê? Problema de, sei lá, enchente, inundação? Pode provocar inundação? Em alguns locais? Porque a água não vai ter para onde ir. Exatamente. Né? Não tem para onde a água ir. Geralmente no Brasil, os locais que mais sofrem com enchente e inundação são as regiões do Sudeste e Sul do Brasil, né? Em determinados períodos do ano. Quando é chuvoso nessas regiões. Eles sofrem com isso. Por quê? Porque é muito asfaltado o solo. O solo é muito asfaltado. Solo asfaltado não permite infiltração da água. Ah, professora, mas eles constroem bueiros. Aqueles bueiros, córregos, que é por onde a água passa, né? Que aí, de certa forma, a água vai sendo escorrida para outros locais. Verdade. Mas tem outro problema nessas grandes cidades. Embora eles tenham realmente esses córregos, esses bueiros para onde a água vai, eles colocam muito lixo. Muitas pessoas depositam lixo nesses locais, tampando a passagem da água. Outro problema. Tá vendo como o ser humano se auto-sabota o tempo inteiro? Ele fica se autodestruindo. Então, além de asfaltar, que já impede ali a infiltração da água, ainda ficam colocando lixo no local onde deveria passar água, né? Naqueles bueiros, naqueles espaços lá, naqueles córregos. E aí acaba ocasionando grandes problemas relacionados a inundações. Inunda uma cidade inteira, né? Aí passa dias com a cidade inundada e eles não sabem o que fazer. Ah, não sabe por quê? Porque eles mesmos, né, construíram ali coisas, produziram coisas que os autodestruíam. É isso. Então, se eu falar aqui de alguns elementos, se eu perguntar em alguma prova, alguma coisa que vocês virem relacionada à disponibilidade de água, o que é que pode provocar uma menor disponibilidade de água no futuro, que o homem pratica hoje em dia, pode ocasionar nisso. A gente pode falar de desmatamento, poluição da água, poluição de várias formas da água, né? Industrial, residencial, agropecuário. Vamos falar também da compactação e permeabilização do solo. Tudo isso afeta na menor quantidade de água. Né? Tanto hoje quanto no futuro. Quanto no futuro de vocês, no meu futuro, enfim. É por isso que a gente precisa falar muito sobre isso. Porque é algo muito sério. E vocês vão estar lá no futuro para saber disso. Oi? Meu Deus, professor. O ser humano... Ah, não. Agora dá vontade de eu sumir. Dá vontade de eu sumir e virar outro... Não, dá vontade de eu virar outro tipo de animal, porque eu tenho vergonha de ser humano agora. Eu tenho vergonha. Dá vontade de virar uma tartaruga, que é bem melhor. Mas isso acontece. Aí sim, vamos terminar esse tema, onde tem poluição das águas. Do tópico aí de poluição das águas, vai falar que as águas são muito poluídas em relação a atividades agropecuárias, né, que contribuem muito para a poluição das águas. Pesticida, fertilizante, acaba contribuindo para... E algumas outras atividades agrárias acabam contribuindo para a poluição das águas. E acaba também contribuindo, como a gente utiliza muito produto químico na produtividade, esse produto químico, quando ocorre a infiltração da água, ele acaba contribuindo para a contaminação de nascentes, lençóis freáticos, né, rios também, não na infiltração, no processo de escorrimento, né, da água. Tem uma perspectiva aqui que diz o seguinte, da OMS, né? A OMS, que é uma instituição que pertence ali à ONU, está interligada à ONU, Organização Mundial da Saúde. A OMS disse que 40% dos seres humanos, quase 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro, não têm acesso à rede de esgotos ou água encanada e tratada no mundo. Professora, quantas pessoas existem no mundo? Cerca de 7,6 bilhões de pessoas existem no mundo hoje. Segundo a OMS, 40% das pessoas do mundo não têm ou uma rede de água tratada, encanada, que chega até a sua casa, ou não tem aí um esgoto tratado. Todos os esgotos deveriam ser tratados. Professor, então quer dizer que existe uma carência muito grande no mundo em relação a saneamento básico? Sim, saneamento básico afeta diretamente o quê? A água, o tratamento de esgoto, tudo isso, que deveria ser algo primordial para os governos do mundo inteiro.
Professora, por quê? Porque, de certa forma, quando a gente não trata a água, quando a gente consome uma água não tratada, acaba contribuindo para que a gente adquira doenças, né? Patologias. Quando a gente está em contato com água contaminada, quando a gente está em contato com esgoto de forma direta, tipo na minha casa, por exemplo. Na minha casa, eu acredito que deve acontecer com alguns de vocês e com muitas pessoas aqui em Caicó, que é uma cidade que não tem praticamente, quase não tem planejamento de saneamento básico. O esgoto aqui é a céu aberto. Então, eu estou em contato direto com o esgoto da minha casa. Isso é horrível, isso é terrível. Eu estou em contato com várias doenças, né, que podem ser transmitidas pelo esgoto. O livro até cita algumas doenças que podem ser transmitidas, como a febre tifoide, a cólera, hepatite, poliomielite e a própria diarreia, que contribui, né, muito para a mortandade aí de várias pessoas no mundo inteiro, que afeta muito mais crianças do que pessoas, porque geralmente crianças têm uma saúde um pouco mais fragilizada. Então, geralmente, crianças que têm muito contato com esgoto, com água não tratada, elas têm mais problemas. É claro que a gente não é isento disso, né? Todo mundo não é isento disso. Então, outra coisa que o livro constata é que a taxa de mortalidade infantil no mundo inteiro pode ser ampliada, pode ser aumentada por causa desse contato com a água não tratada, não encanada, ou então com o esgoto a céu aberto, em muitas residências do mundo inteiro. Para terminar,